A Palavra de Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vamos, nesta manhã, fazer uma passeada. Vamos caminhar um pouco com o Senhor Jesus e aprender dele, como naturalmente todos podemos e devemos aprender, lições preciosas. E nós iniciamos dizendo, pelo relato neotestamentário, que o Senhor Jesus, quando ao início do seu ministério, compareceu diante de João Batista, no Rio Jordão, para ser batizado. Após o ato do batismo, o Espírito do Senhor o conduziu até o deserto. Eu até diria para ele passar pela sua primeira prova de fogo. Porque ali no deserto, Deus iria permitir que o seu filho, o que acabara de ser batizado por João Batista, diante de quem o testemunho universal, o testemunho poderoso de Deus, foi este. Este é o meu filho amado, em quem coloco todo o meu prazer. A ele ouvi. Essa foi a identificação de Deus para o seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para realizar a obra realmente maravilhosa. Então, após esse ato do batismo, o Espírito de Deus o levou ao deserto. Ali ele iria passar por uma provação, por um teste. E nesse teste iria enfrentar exatamente aquele que, nas celestialidades, teve a ousadia de enfrentar o próprio Deus, o próprio Pai, o próprio poderoso, trabalhando na sua destra como um querubim, junto do Pai poderoso. Mas nessa posição honrosa e bastante honrada, ele cobiçou o trono do Pai. E cobiçando o trono do Pai, desejou suplantá-lo, desejou tomar o trono de Deus e ocupá-lo. Evidentemente que ele não poderia fazer isto como criatura de Deus. E porque exatamente não poderia, foi sumarizado, foi castigado. E no castigo foi expulso do céu, expulso da presença de Deus, com os anjos que deram apoio a ele. Tornou-se assim em toda a história a estrela que caiu do céu. Então o Senhor Jesus, já como o próprio Deus, conduzido pelo Pai através do seu Espírito ao deserto, enfrentou exatamente aquele que tentou suplantar o Pai, colocando-o fora do trono eterno. E 3 investidas foram feitas por ele e o Senhor Jesus rebateu todas as 3, expulsando-o, retirando-o da sua presença. Isto retorna o Senhor Jesus do deserto e, ao retornar, ele convoca os seus primeiros discípulos para fazer a composição do seu apostolado. Logo mais, esses discípulos e outros mais foram promovidos à posição de apóstolos pelo próprio Senhor Jesus. Outros discípulos também foram chegando, multidões foram se aproximando e Jesus então foi realizando dentro dessas multidões o seu ministério, deu começo do seu ministério, pregando, falando sobre o reino de Deus, anunciando o reino de Deus, curando enfermos de toda e qualquer enfermidade, pessoas deficientes, ele também restabeleceu-as, os que estavam possessos por demônios foram libertos e esse trabalho todo foi aumentando o número de admiradores, de curiosos que foram chegando. E quando era grande a multidão que o acompanhava, o Senhor Jesus se dirigiu a Jerusalém e então ali subiu ao Monte das Oliveiras. É evidente que não foi lá no cume do monte, mas numa certa altura de onde ele pudesse ter a visão completa de toda a multidão. E, diz o texto, assentando-se, os seus discípulos cercaram o Senhor Jesus e a multidão também se acercou dele. E ele então abriu a sua boca e começou a falar, pronunciando nessa sua locução, nessa sua palavra, pronunciando uma das peças mais extraordinárias, mais completas, mais perfeitas de que se tem conhecimento. Foi o sermão chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E nesse Sermão da Montanha, o Senhor Jesus
abordou muitos aspectos, muitos comportamentos humanos. Ele falou sobre leis, ele falou sobre ética, ele falou sobre respeito a Deus, falou sobre o próximo, sobre esmolas e falou sobre vários assuntos. Foi uma gama de assuntos realmente extraordinários que o Senhor Jesus abordou nesse sermão, que é coberto pelo escritor sagrado Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. Então, é exatamente dentro desse sermão que nós queremos chamar a atenção do meu prezado telespectador para juntos caminharmos exatamente em uma das recomendações que o Senhor Jesus fez com respeito a costumes, comportamentos, coisas a que nós estamos sujeitos ainda hoje. Todos nós estamos sujeitos. E é lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus que o Senhor Jesus, falando aos apóstolos, aos discípulos e à multidão que ali estava, porque havia pessoas interessadas em conhecer a vontade e os propósitos de Deus para todos nós, então ele disse: olha, não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Na verdade, nós temos uma facilidade muito grande para correr no ato de julgar quem de nós se aproxima, especialmente quando esse que se aproxima de nós nos faz um desafeto. Nós temos uma precipitação mesmo, uma aceleração para julgar o nosso próximo, desconhecendo as nossas fraquezas. Estamos nos constituindo até como juízes cruéis das suas atitudes, do seu comportamento. Jesus enfrentou essa situação com aqueles que procediam desse modo e os advertiu, porque ele conhecia o coração dos que lá estavam, e os advertiu, abrindo-lhes os olhos, antes de concretizarem eles tais julgamentos. Numa demonstração tão clara, deixou-nos o Senhor Jesus registrado no eloquente Sermão da Montanha o texto que serve de base para esta nossa reflexão. O evangelista Mateus registrou toda a beleza do seu sermão com o brilhantismo que só Jesus poderia oferecer e coloca diante de nós elementos vitais para termos nós um caminhar sem titubeios, sem falsidade. Não paramos para analisar ou para ponderar situações nas quais eles possam estar enquadrados. E Jesus é tão claro quando fala a nós em referência a tais situações que viermos a enfrentar. Ele disse: olha, não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará a vocês todos do mesmo modo como vocês vão julgar os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Isso nos chama a atenção para um fato que há poucos dias nós captamos através da internet, um fato que nos deixou curioso e que nos levou realmente a essa reflexão. Como nós somos envolvidos, como nós somos tomados assim de um modo precipitado em fazer os julgamentos sem pensarmos realmente e de um modo profundo nas palavras que estamos tratando, emitindo. O fato é o seguinte: foi de um médico cirurgião famoso, muito competente, cristão. Esse homem foi chamado urgentemente para o hospital onde trabalhava. A urgência era de um ato cirúrgico que estava sendo exigido, necessário, imediatamente, era urgência. Tratava-se de uma criança que foi acometida de um problema
e estava correndo tremendo risco de vida. Pouco a pouco se daria para a sua sobrevivência. Então, o pai levou a criança para o hospital. E ela foi recebida imediatamente com aquela emergência, com aqueles aparatos todos. E foi levada com urgência para a sala de cirurgia. E ali foi preparada para a chegada do médico que não estava no momento no hospital, exatamente esse cirurgião. Então telefonam urgentemente para o cirurgião. Ele recebe o telefonema e se desloca para o hospital. E o pai da criança, que não podia estar na sala cirúrgica, estava na sala antessala, esperando o que iria acontecer. E em ali permanecendo e vendo a demora do cirurgião chegar, não pôde, devido à sua situação nervosa, o seu estado bastante nervoso, começou a reclamar. Nas reclamações, começou a lançar adjetivos pesados, fortes, contra o médico que não estava presente no posto. Era obrigação dele estar ali para receber. E reclamou, insultou, imprecou. Tudo que foi possível fazer, ele fez. E depois de tanto resmungar, tanto brigar, tanto reclamar, diante de outras pessoas que ali estavam, eis que chega o médico. Entra o cirurgião e ele foi ao encontro do cirurgião. E indo ao encontro do cirurgião, despejou sobre ele os impropérios que já havia lançado antes, na sua ausência, enquanto o esperava. E o agrediu com muitos termos pesados, com palavras fortes. E então responsabilizou o médico exatamente se acontecesse a coisa pior para o seu filho, que seria a morte. A criança estava realmente correndo tremendo perigo de morte. O doutor, com calma, olhou para ele, entrou para a sala de cirurgia e procedeu ao ato. Alguns minutos, algumas horas se passaram, porque o caso era realmente melindroso, e o pai continuava aflito. Mas passam-se os momentos, passam-se até que se abre a porta da sala cirúrgica e aparece o cirurgião. Vem o cirurgião e dirige-se ao pai, também com alguma pressa, e disse: olha, correu tudo bem, graças a Deus o seu filho está salvo. Agora, se houver despesa, qualquer outra coisa que houver, fale com a enfermeira. E mais do que nunca retirou-se apressadamente. Retirou-se apressadamente. Essa atitude revoltou ainda mais o pai, porque ele olhou e disse, voltou-se para a enfermeira e disse: além de irresponsável, é desatencioso. Como é que ele sai da sala de cirurgia, não me dá uma notícia sobre o filho, sobre o procedimento, sobre a orientação e vai embora sem mais nada a falar e deixa sob a sua responsabilidade? Isso é um homem irresponsável. A enfermeira se aproximou dele e disse: olha, o senhor está sabendo o que está acontecendo com o doutor, porque ele saiu apressadamente? Disse: não, o que foi que aconteceu? E ainda resmungou. Ela então disse: olha, o filho do doutor foi acidentado ontem à tarde e morreu, um adolescente, um jovem, e morreu. E ele estava exatamente no velório do filho, aguardando o momento para sepultá-lo, quando recebeu o seu telefonema, ou melhor, o telefonema urgente do hospital, para vir salvar o seu filho. E ele deixou lá o velório com o seu filho já prestes a ser sepultado. E veio para cá e demorou todas essas horas trabalhando para salvar o seu filho e, pela graça de Deus, ele o salvou. Agora, ele voltou apressadamente para ver se ainda havia tempo de alcançar, pelo menos, o sepultamento do filho. O pai, aflito, revoltado, naturalmente, abrandou seu coração e verificou que tinha extrapolado, tinha ido além das circunstâncias, da situação. E então aceitou a justificativa e aguardou naturalmente o regresso do filho, que se concluiu para a alegria de todos eles. Mas o que nós queremos chamar a atenção do fato é exatamente para a precipitação em julgar. Esse pai aflito estava julgando, imprecando, insultando, agredindo.
Ele se constituía o juiz daquele médico, mas não sabia o que estava acontecendo. Olhava só para si e para o seu. O Senhor Jesus, então, na continuação da sua exortação sobre esse comportamento analítico, judicante, que nós poderemos e devemos ter para com qualquer pessoa, e, neste caso, eu não excluo ninguém, nem a mim mesmo. Eu mesmo me coloco como um daqueles que procedem desta maneira, e você e todos nós. O Senhor Jesus, então, disse, olha, aquela multidão hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu próprio olho, e então você poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão, do seu próximo. Essa é uma palavra forte, fortíssima. Não é dada por mim, é dada pelo próprio Deus através de Cristo. E essa palavra alcança a mim e a todos nós. Quantas vezes nós nos precipitamos sem nos olharmos introspectivamente, sem olharmos para os nossos defeitos e queremos olhar e limpar, corrigir os defeitos dos outros, quando muitas vezes nós carregamos os nossos próprios defeitos. O Senhor Jesus considera esse estado, essa situação, um ato de hipocrisia e chama a atenção. Tire primeiramente a trave, o atropelo, o terrível que está na sua vista, para que você então, com a vista liberta, limpa, possa olhar o pequeno cisco que está no olho do seu irmão, do seu próximo. Então, são essas sábias palavras do Senhor Jesus que são trazidas a todos nós, indiscriminadamente a todos nós. Ah, meu prezado amigo, se todas as pessoas de todas as classes sociais, de todos os conhecimentos, procurassem saber, sentir e auto-aplicarem os ensinos do Senhor Jesus, com certeza nós teríamos um mundo muito melhor. Nós teríamos um mundo sem ódios, nós teríamos um mundo sem precipitações, nós teríamos um mundo sem julgamentos apressados, nós teríamos um mundo com paz, com respeito, compreensão entre todos os seres viventes, em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida, eliminando naturalmente o ódio e a vingança que muitas vezes estão acomodadas nos nossos corações. Isto feito, prevalecerá então o mandamento de Jesus quando diz: amai-vos uns aos outros. Estas lições, meu prezado amigo, meu telespectador, podem e devem ser vividas por todos os seres humanos e devem ser vividas por todos, por mim, por você, por todos nós. Nós poderemos ter exatamente uma sociedade melhor, uma sociedade diferente, uma sociedade mais ordeira, mais respeitável e respeitadora. Mas, para que isto aconteça, esta bênção, esta graça, só pode ser alcançada aos pés de Jesus. Que Deus os abençoe. A Palavra de Deus.